18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você, sempre aí na sintonia certa. Boa noite, equipe, 18 horas. Alô, Rádio Mix, alô, Karime Leão. Olá, Carlão, muito boa noite. Boa noite pra você sintonizado que nos faz companhia agora aqui em 100,7. Boa noite, obrigada pela sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Claro, ouvinte, sempre contando com a sua participação. Nosso WhatsApp está aí à sua disposição, 994887592, valendo, hein? Exato, valendo a sua participação aqui no programa 18 horas. A gente quer saber a sua opinião também a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui. E, aliás, manda também a sua sugestão de assunto. Manda um zap pra gente. Mix. Começando 18 horas com os destaques do dia. Crise na saúde. Não tem vagas nas UTIs neonatais do governo do estado. A Defensoria Pública entra na justiça para garantir leitos de UTIs para os recém-nascidos. Previsão de calor. O Amazonas vai enfrentar temperaturas acima da média no segundo trimestre deste ano. E as movimentações políticas para as eleições deste ano. Ora, 6 horas e 2 minutos, sejam bem-vindos em 100,7, você está no melhor mix do Brasil e começando agora em mais uma edição do 18 horas com os destaques desta terça-feira, 2 de abril de 2024. 18 horas. Olha, preste muita atenção na informação que nós vamos divulgar agora. Olha essa situação. A Defensoria Pública teve que entrar na justiça para garantir acesso aos leitos de UTI neonatal na rede pública de saúde. Karine. Exatamente, Carlão. E a ação foi protocolada pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas depois de tomar conhecimento da seguinte situação. Existem filas de bebês para conseguir vaga em UTI neonatal do governo do Amazonas. Simplesmente, é claro, porque não tem leito disponível na rede pública do Estado. E óbvio, a falta de leitos coloca em risco a vida dos recém-nascidos e mais, viola os direitos fundamentais de acesso à saúde aqui no estado do Amazonas. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando essa situação, está ao vivo aqui com a gente e traz mais detalhes a respeito do assunto. Boa noite, Nathalie. Então, a que ponto que nós chegamos, não é? Agora falta UTI para crianças prematuras, recém-nascidas aqui do governo do estado do Amazonas, não é isso? Como é que está essa situação, Nathalie? Boa noite. Karime, boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Essa é uma denúncia muito grave, né, Karime? Nos últimos 15 dias, a Defensoria Pública aqui do estado vem recebendo reclamações, né, sobre a falta de UTI neonatal. A gente está falando, Karime, de UTI para aquelas crianças que acabaram de nascer, né? Para quem tá nos ouvindo e não sabe o que é uma UTI neo, é uma unidade de terapia intensiva ofertada ali para um bebê após o nascimento. E a informação que chegou até o defensor Arlindo de Gonçalves, ele que é defensor do Núcleo de Saúde da Defensoria Pública aqui do nosso estado, é de que em todo o Amazonas, todo o nosso estado, né? Além da nossa capital Manaus, os outros 62 municípios também estão sem UTI neonatal. E aí a Defensoria Pública quer entender o que é que está acontecendo, já que toda essa situação acaba colocando em risco a vida dessas crianças, lógico, né? Que precisam de um cuidado todo especial. Muito especial. Acabaram de nascer, tem alguma complicação, alguma situação especial que precisa desse atendimento de uma UTI. Exato, Karime. E aí essa situação atinge também a rede municipal de saúde. A informação da Defensoria destaca toda essa situação e atinge todos os municípios do Amazonas. Por isso é uma preocupação muito grande, né? Precisa ter todo um trabalho de investigação, já que a gente está falando de um estado, né? De um estado da proporção do tamanho como o Amazonas, que está há pelo menos 15 dias sem unidade de terapia intensiva para as crianças ali após o nascimento.
nascimento. É um período muito longo, Karime, então a gente precisa tentar investigar e entender se toda essa situação, por exemplo, já ocasionou na morte de crianças, porque a gente está falando de crianças que precisam de um cuidado especial logo após o nascimento. E aí essa ação, ela foi ajuizada na última sexta-feira. A gente está falando de uma ação civil pública, né, que visa então garantir esse direito tão essencial. A gente está falando de saúde, a gente está falando, né, é uma situação, até chega a ser inacreditável. Como eu disse anteriormente, a Defensoria Pública tomou conhecimento dessa existência, inclusive, Karime, a gente chegou a entrar em contato com o Defensor Público Geral e para entender a que pés anda essa fila, né? Porque a gente precisa saber de números, a gente precisa entender quantas pessoas aguardam uma unidade de terapia intensiva, quantas famílias procuram. Mas acontece que a espera é urgente, né? Porque a criança acabou de nascer, precisa de uma UTI, isso não tem como esperar. O atendimento e a necessidade de saúde, os problemas, a situação de saúde dessa criança é muito delicado. Então ela precisa imediatamente de um leito de UTI. Como é que é essa fila de espera? Como é que isso pode estar acontecendo nesse estado? Aqui no estado do Amazonas, um estado que não falta dinheiro. Vou lembrar aqui que o governo do Amazonas jura de pé juntos que ano passado investiu o quê? 5 bilhões de reais na saúde pública do estado. E a gente chega agora, abril de 2024, sem leito de UTI, sem vaga de UTI para as crianças. A gente não está falando de uma coisa boba, de uma internação, de um médico, de repente de um especialista, da consulta para um especialista, não. Uma UTI neonatal. É o limiar, é a diferença entre a vida e a morte de uma criança. Exato, Karime. E aí a Defensoria pediu aí em caráter de urgência, né, que seja assegurada, né, que o Estado, é aquela coisa, né, o Estado precisa dar um jeito, né, ele precisa conseguir UTI neonatal para ofertar para essas crianças, seja na rede pública ou privada. Sim. É isso que o defensor exigiu que seja feito. Com urgência, porque a criança nasceu, precisa ir direto para uma UTI, ela está precisando de cuidados especiais. E aí o defensor também solicitou, Karime, né, que a relação dos pacientes recém-nascidos com indicação de UTI na rede pública de saúde, tanto aqui na capital quanto no interior, já que existe aí esse registro de fila. Como eu disse, né, o defensor obriga o Estado e também o município, a nossa capital, Manaus, a Secretaria de Saúde aqui municipal, a informarem a quantidade de leitos UTIs existentes na rede pública, inclusive quais redes, né, o porquê que foi inativadas, por que esses leitos estão inativos, o que aconteceu, são faltas de insumos, são faltas de materiais, o que está acontecendo? A Defensoria precisa tomar conhecimento disso, por que esses leitos foram bloqueados, por que eles estão inativos? Tudo isso está nessa decisão que foi ajuizada na última sexta-feira, né? Essa indisponibilidade de leito, né? Se faz aí necessária uma instauração civil pública, de uma ação civil pública, que foi o que o defensor fez na última sexta-feira, já que a gente está falando de vidas, né? E a gente está falando de crianças recém-nascidas que estão sendo colocadas em risco. Vale a gente reforçar, Karime, né, que o espaço aqui está aberto tanto para a Secretaria Estadual de Saúde. Eu tentei entrar em contato aí para ver se a gente conseguia receber essa lista, né, os mesmos questionamentos feitos pela Defensoria. Por que esses leitos estão inativos? Quantas pessoas, quantas famílias, né, porque a gente está falando de crianças recém-nascidas, então as famílias acabam requerendo muitas vezes esses leitos, e foram essas famílias que foram até a sede da Defensoria, procuraram o defensor, que agora está denunciando toda essa situação. Mas a gente vai continuar acompanhando a que pés, né, vai andar essa ação que foi ajuizada na última sexta-feira, e a gente espera tão logo que seja retomado todos esses atendimentos, porque a gente está falando de crianças que não tem tempo para esperar. Não tem tempo para esperar, porque uma UTI neonatal, gente, a criança nasceu precisando de cuidados especiais. Então, como é que vai esperar? Como é que tem fila para conseguir uma vaga num leito de UTI neonatal? Isso é inadmissível. E sim, estamos aqui ainda aguardando, um parecer, uma satisfação da Secretaria de Estado de Saúde, porque a sociedade
ela merece, no mínimo, uma satisfação para saber o que está acontecendo, por que essas crianças estão sem atendimento. Sim, Karime, né? E a decisão do defensor pediu, né, que essas crianças sejam asseguradas, seja na rede pública ou privada. O Estado precisa dar um jeito. Essas crianças não podem ficar nessa situação, nessa fila de espera, né? Porque não tem como elas ficarem realmente sem nenhum tipo de assistência por parte, né, da Secretaria Estadual de Saúde aqui do nosso estado, Karime. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Isso é o quê, né, gente? É o retrato do colapso da saúde. Geral, né? E todos os setores aqui do estado do Amazonas, exatamente. Mas, na saúde, estamos focando aqui na situação dessas famílias que padeceram, estão tão desesperadas, tiveram que procurar ajuda da Defensoria Pública para conseguir um leito de UTI. E é uma corrida contra o tempo, gente. Um leito de UTI, né, Carlão, para uma criança recém-nascida, é uma corrida contra o tempo. Não tem intermediário, né? E não tem tempo para esperar. Ou ela recebe aquele atendimento imediatamente, ou então vão ter sequelas severas, ou é realmente o que eu falei, é a diferença entre a vida e a morte. No Hospital do Coração, Francisca Mendes, gente, passando aí pelo Hospital do Câncer, pelos hospitais 28 de agosto, João Lúcio, e agora nas maternidades e nos hospitais infantis. Tá tudo um caos, é um colapso da saúde do governo do estado, e a gente tem falado aqui no 18 horas. Tem fila para tudo, para fazer exame de cateterismo, fila para uma consulta, para consultar um especialista, para fazer uma cirurgia cardíaca, para começar o tratamento do câncer, e agora para um bebê, um recém-nascido. Para ele conseguir ter acesso ao UTI, ele precisa esperar numa fila. Chegou realmente a todos os setores na saúde. A que ponto a gente chegou, Carlão? É complicado, são filas da morte, Karine. Nessa espera, inclusive, é longa. O paciente acaba tendo o quadro de saúde, é claro, piorado, agravado, e muitos não resistem à espera e acabam, infelizmente, morrendo. Ao sucatear a saúde, o governo Wilson Lima está promovendo, sim, um genocídio. São vidas que estão sendo perdidas porque o Estado não está fazendo a sua parte, não está fazendo a sua obrigação. Porque o Estado instalou o caos na saúde, como, né, nós estamos falando desde o início do programa. Realmente, todos os setores da saúde estão prejudicados. Chegou agora na questão do neonatal, do recém-nascido. Então, realmente é complicado. Se nós estamos nesse pé que recém-nascido não está tendo uma assistência imediata, é porque o Estado realmente não está investindo corretamente. Aqueles 5 bi que você tanto quer mencionar, Karime, com razão, porque a gente não vê esses 5 bilhões na saúde, tá aí. Exato. Ele chega nesse ponto, cadê esse dinheiro? Como que foi gasto isso? E a sociedade, ela merece, ela tem direito a uma satisfação do governo do Estado. Tá piorando, ninguém aqui tá pedindo nada mirabolante, não. Pelo menos uma satisfação de onde foi parar 5 bilhões de reais, seu, Carlão, de quem paga imposto, de você que está nos ouvindo. É dinheiro nosso. E cadê esse dinheiro que não está aplicado onde deveria? A gente merece, sim, uma satisfação. Cadê? O que está ficando cada vez mais comum é exatamente isso. Para ter esse acesso básico, direito básico à saúde, as pessoas precisam entrar na justiça. E mesmo assim não conseguem o que a justiça determina. É só assim que a pessoa consegue aqui um atendimento básico, um atendimento da saúde no estado do Amazonas, só entrando na justiça. O governo do estado realmente, ele é no mínimo insensível, mas eu falo e bato nessa tecla. Essa situação é criminosa. O que está acontecendo na saúde pública do estado do Amazonas há anos é crime, é uma questão de crime, sim. Mix. Agora 6h14, você no melhor mix do Brasil, os destaques do dia, às 18 horas. O amazonense enfrentará temperaturas, Karime e ouvintes, acima da média entre os meses, atenção, em abril agora, maio e junho. E segundo o Serviço Geológico do Brasil, isso realmente está previsto, Karime. Não sei nem o que vai acontecer, Carlos. Vamos derreter, né? Segundo o Serviço Geológico do Brasil, ele projetou também que a cheia do Rio Negro este ano vai ficar no máximo em 28 metros e 1 centímetro. Em 1 centímetro, ou seja, não vai chegar à marca da cheia histórica, que foi em 2021, quando o nível do Rio Negro alcançou 30 metros e 2 centímetros, como explica o repórter André Meireles.
Embora boa parte do Amazonas esteja com alerta laranja de perigos por chuva no início deste mês, segundo o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, o Serviço Geológico do Brasil divulgou na manhã desta terça-feira que o estado vai ter temperaturas acima do normal entre os meses de abril, maio e junho deste ano. O pesquisador Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, Gustavo Ribeiro, revela que o prognóstico climático sazonal indica chuvas acima do normal apenas em algumas regiões do centro e norte do estado. Abril, maio e junho, a gente começa a ver na parte mais sul da Amazônia essas entradas de ar mais seco, né, que diminui então os volumes de chuva na região sul da Amazônia. São as friagens, né? Então a gente está se aproximando, né, do inverno no hemisfério sul. Então alguns ventos, né, de quadrante sul, principalmente na região sul da Amazônia, fazem com que as temperaturas, né, diminuem, principalmente nos estados do sul da Amazônia, né? E aqui, às vezes, na região sul do estado do Amazonas. As previsões climatológicas indicam que as chuvas na região amazônica podem voltar ao normal com o fim do El Niño. A chegada do fenômeno climático em junho do ano passado alterou os padrões de chuva no país. A pesquisadora em geociências do Serviço Geológico, Jussara Cury, alertou também sobre a previsão de cheias dos rios para este ano em Manaus. Segundo ela, para a capital amazonense, é prevista uma média de 27 metros e 21 centímetros e uma máxima de 28 metros e 1 centímetro no Rio Negro. Então, a previsão de Manaus, a cota de hoje, 23,73. Então, a média da previsão ficou em 27,21 e a máxima 28,01. Então, vocês podem ver, um pouco distante, né, dos 29, da cota de inundação. Esse nosso intervalo, ele tá com 80% de confiança. E assim, vocês podem ver ali que está abaixo, né, digamos, da maior, já passada pelo posto e dentro da faixa da normalidade, né? Isso dentro da figura ali, o intervalo da previsão, digamos que essa cota desse ano é considerada normal, uma cota de cheia normal. Para o secretário adjunto da Defesa Civil do Estado, Coronel Clóvis Araújo, para este ano é previsto uma enchente com menos impacto e a preocupação das autoridades é que, se não houver uma mudança com relação a essas precipitações, a situação da estiagem pode ser parecida ou mais grave que no ano passado. E aí a nossa preocupação, porque eu tenho falado constantemente que na enchente eu chego em qualquer ponto desse estado. Quando nós estamos na enchente, nós conseguimos chegar em qualquer local nesse estado. Mas quando eu tenho a situação oposta, quando eu tenho a vazante, eu tenho comunidades isoladas, eu tenho problema de abastecimento de água, alimentação, eu tenho problema com relação à assistência médico-hospitalar. Então, realmente, a nossa preocupação não é com a enchente, porque ela já tem se demonstrado, pelo menos até então, que não teremos uma enchente tão severa. Mas sim, o que nos espera no segundo semestre desse ano, que nos preocupa, que é a vazante. A seca na Amazônia é um fenômeno complexo que é causado por uma combinação de fatores, incluindo o desmatamento, as queimadas e as mudanças climáticas. Nessa época, o ar fica mais seco, propiciando problemas respiratórios, gripes e até alergias. André Meireles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Para 6 horas e 19 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Ouvinte, prepare o bolso, hein, Caribe Leão. Eita! O mês de abril está começando aí com taxas do Detran Amazonas mais caras. O reajuste começou, inclusive, vigoraram ontem. Foi de 4,5% aí o aumento, 4,5 percentual, que corresponde ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, acumulado entre março de 2023 e fevereiro de 2024, Detran mais caro, Karine. Carlão, e com esse aumento, tipo assim, a taxa do exame de aptidão física e mental, que antes era chamada de exame médico, foi de R$ 184,00 para R$ 192,31. O emplacamento de veículos originários de outros estados aumentou também, de R$ 243,00 para R$
R$254,39. E a avaliação psicológica, o exame psicotécnico, saiu de R$ 149 para R$ 156,27. E os serviços para a emissão da primeira via da CNH, Carteira Nacional da Habilitação, na categoria B, com EAR, exercício de atividade remunerada, aumentarão de 267,11 centavos para 279,12 centavos. O valor inclui aí a primeira via de processo de habilitação, inclusão de EAR, marcação de exame teórico técnico, exame de direção e requerimento também a guia de pagamento, ou seja, 4,5% mais caro aí as taxas do Detran. Agora 6h21, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E vamos agora falar sobre os bastidores da política local, da política amazonense, com Cíntia Blink. Cíntia, boa noite, Cíntia. Então, temos novas filiações, a correria não tá fácil não, viu? Coronel Menezes confirmado no Progressista e vai disputar uma vaga de vereador. Realmente, será que está descartado aí como candidato a vice? Cíntia, conta mais pra gente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Pois é, Menezes continua aí disparando umas frases, como por exemplo, que ele saiu do PL e foi pro PP. Saiu do PL porque é liderado por esquerdistas. O que isso, para quem ouve sendo do PL, sendo super de direita, é uma ofensa gigantesca, xingou a mãe, sabe assim? Isso foi. Ele ainda falou mais, né? Ele ainda falou outros. Ele consegue falar muita ele coisa. Falou, bom, enfim. Ele foi pro PP e ele anunciou que será, assim, candidato a vereador. Portanto, antecipamos isso ontem até, né? É verdade. Ele fala, é porque ele faz uma postagem em que tem uma foto dele junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Sim. E aí o que acontece? Ele não tem uma foto diretamente com o ex-presidente, assim, uma foto de agora, juntos, manda aí uma foto de agora, não tem essa pra fazer, entendeu? Não tem essa pra postar. E o que todo mundo tá dizendo, assim, bastidores que não estão gostando muito das afirmações de Coronel Menezes ele não é ninguém sem o Bolsonaro por perto. E o Bolsonaro não ficará por perto porque ele tá no PL e agora o Coronel Menezes não é mais do PL. E aí vem comentários, ele postou essa foto falando sobre aliança, sobre amizade e tudo isso, e os comentários acontecem. Você tá na internet, você tá exposto a tudo isso. Então vamos lá, teve gente que falou assim, boa sorte, será candidato a prefeito ou a vereança? E aí ele responde, sou pré-candidato a prefeito pelo PP. E aí outra pessoa até fala, né, também sobre essa amizade, brinca e tudo mais. Ele fala, amizade, por que não está no PL? Uma pessoa fala, e ele responde, não posso ficar onde não me querem. Simples dessa maneira. Olha. Fica aí o recado pra você que tá insistindo onde não te querem. Olha o Menezes aí, coach. Menezes. E aí o que acontece? Ele também vem com essa afirmação de PL está comandado por esquerdistas. Então ele declarou guerra aí ao PL Amazonas e vem com o PP, vem como vereador. Ele vem como vereador e não como candidato a prefeito? Não como candidato a prefeito, candidato a vereador. Nem a vice. Certo. Ele se refere liderança ao Alfredo Nascimento ou é uma liderança... Sem dúvida, Alfredo Nascimento. Não, ele nem disfarça. Porque viu? o Alfredo era do Lula, teve uma parceria, mas bom, enfim. Mas ele também já ofereceu palavras não tão legais, assim, a muita gente, como por exemplo o próprio Alberto Neto, né? Foi assim que aconteceu a saída dele do PL. Engraçado que ele era o cara no PL, né? Ele realmente tinha um prestígio muito grande no PL. Ele não saiu, então... Bem-vindo à política, Carlão. Exatamente. Ontem nós falamos isso, né? Quem diria, né? Exatamente. Né? Nós comentamos que ele foi, né? Enfim. Daqui a pouquinho eu vou contar um negócio pra vocês vão ficar assim também. Como assim? O que aconteceu? O que eu perdi? Que capítulo foi esse? Cadê, né? Vambora. Qual episódio? Ei, Blink, a vereadora Thaisa Lippe sai do Progressista e se filia agora ao Partido Renovação Democrática. Procede realmente essa informação aí? Procede. Ela anunciou hoje, durante a sessão na Câmara Municipal de Manaus, ela agradeceu pelo acolhimento no PP. Enquanto, né, Menezes está chegando no PP, Thaisa Lippe está saindo e indo para o PRD, que é o Partido da Renovação Democrática.
E é isso, ela entendeu que fazia sentido ela mudar. A gente sabe que quando um candidato a vereador, no caso ela candidata à reeleição, que ela já é vereadora, muda de partido, ele fez todo um cálculo, porque se não fez é muita ingenuidade, porque isso pode custar a cadeira dele na Câmara, né? Por causa do sistema proporcional. Você não disputa só você disputa junto com todo um grupo e pode ter um número alto, sim, de votos e ainda assim não conseguir a cadeira. Então, por isso, tem que ser muito bem calculado essa saída de uma sigla para outra, de um partido para o outro, enfim. Karime, Carlão. Precisa mesmo. Você já, inclusive, falou aqui pra gente o tempo de TV e tudo mais, que isso influencia demais. Agora, Blink, parece que o PSDB fechou questão e aí com punhos de ferro, né? Quem apoiar o prefeito Davi Almeida vai ser expulso do partido, foi isso mesmo? É isso mesmo. O que acontece? O PSD, ele não é sozinho, ele faz parte da Federação PSD Cidadania. E a federação tem um candidato, que é Amon Mandel. E não faz sentido um vereador que é da federação, que conseguiu a cadeira justamente pela federação, né, pelos votos. A cadeira de vereador, nesse caso a gente está falando de vereador, mas enfim, de parlamentares, ela não pertence àquele vereador, àquele parlamentar. Ela pertence à federação ou ao partido. Então, o partido ou a federação pode fazer isso mesmo. Olha só, nosso candidato é esse, quem pensar diferente, quem apoiar diferente, está cometendo aí uma traição e será expulso do partido. Esse recado é para 2 vereadores, mais específico para um, porque é o vereador Raulzinho, que é vice-líder do prefeito. Ele não tem como não ir pelo prefeito, né? Ele pode mudar de partido, ele tem até amanhã para isso. E Rosivaldo Cordovil, que até esteve no lançamento da pré-candidatura de Amon Mandel. Então eu penso que ele não tem aí grande resistência em apoiar Amon e não a Davi Almeida. Já o Raulzinho é completamente entrelaçado a Davi Almeida. Eu acho difícil dizer o contrário. Imagino que ele vai sair do partido, mas o recado do PSD está... PSDB, perdão. Isso. Tá tucanos, enfim. Plínio Valério... É isso. Brinque, quero saber se procede aí uma outra informação. Roberto Cidade, ele trocou de marqueteiro, o Martinelli não está mais no processo, não responde mais pela comunicação? Não responde mais, mas ele tem uma participação muito grande até o momento, né? Ele tem, assim, todo esse começo de campanha, e é tudo bem que a gente não pode falar campanha, não pode, mas poxa, toda a comunicação que a gente viu, os vídeos e tudo mais, eles são, chama como então? O que é que fala, né? No lugar de, se não é campanha. Propaganda. Enfim, toda essa dedicação a se apresentar como um potencial prefeito foi pensado por Martinelli. Mas aí houve essa mudança e agora Roberto Cidade assina com o marqueteiro que atendeu a campanha de Wilson Lima, essa segunda campanha. Sabemos por que não, né? Não é sabido por quê, mas... quer dizer, é uma mudança de identidade, né? De informação. A gente sabe que ele está sendo mais próximo, assim, de Wilson Lima. Deu certo pro Wilson, houve essa mudança. Martinelli tem uma vasta experiência aqui no Amazonas, né? Ele foi o marqueteiro do Amazonino Mendes durante algumas eleições, né? Ele é bem conhecido, ganhou prêmio, inclusive, do trabalho dele para o Amazonino Mendes. Ele ganhou um prêmio nacional, se eu não me engano, de marketing político. Exatamente. E agora chega Chico Mendes, que foi quem conseguiu também, né? Quem conseguiu é complicado dizer, mas esteve ao lado de Wilson Lima quando ele ganhou a reeleição. E agora é o que está cuidando da campanha de Roberto Cidade. Beleza. E temos uma outra informação? Tem outra informação, que é o seguinte: Marcelo Ramos, lembra dele? Sim. Pois é, o que se fala nos bastidores assim fortíssimos, eu só não cravo porque falamos dele ontem, inclusive. Inclusive falamos dele ontem sobre ele no PT, né? É sobre isso também. Só que aí ele virá para o PT e será o pré-candidato do partido. Outro dia... Pré-candidato a quê? A prefeito. É o que se fala nos bastidores, não é, Blink? É o que se fala nos bastidores. Eu fui perguntar pro Marcelo, ele falou que não que não confirma nem desconfirma, nem, entendeu? Não, Mas ele esteve em Brasília, tá voltando de Brasília, e esteve em reunião com o presidente Lula. Depois que ele viu que eu postei que ele
pode ser, ele mandou você não é fácil, hein? Olha, adorei, ou seja, mas então o PT vai anunciar, acho que só semana que vem, não é? Algum pré-candidato? Na verdade, o PT ele vem ensaiando falar quando vai ser desde o dia 1º, né? Dia 1º a gente fala, e depois dia 2 ficou pra hoje, aí depois, daqui uma semana, então eu não sei quando vai ser anunciado. E aquele pessoal todo vai vir de vice, vai ser uma chapa puro sangue, porque tem, né? Tem bastante. Tem como ser, né? Puro sangue, mas não consegui essa informação ainda. Sim. O desfiliação, ontem, assim que eu saí daqui, eu consegui a resposta de Zé Ricardo, e ele me falou que ele virá para vereador. Se ele não for para prefeito, ele virá vereador. E, portanto, eu acho mais perto que ele venha para vereador do que para prefeito atualmente. É o mais certo também, na minha opinião. Para ele, acho que é mais certo mesmo, né? Trago mais informação para você amanhã, viu? Valeu, Blink, obrigada. Agora 6h31, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, o paraquedista e educador físico amazonense Juliano Scott, de 42 anos, morreu ontem durante um salto no aeroporto municipal de DeLand, na Califórnia, lá nos Estados Unidos, hein, Karine? Carlão, ele chegou a ser atendido após o acidente, mas não sobreviveu. O repórter André Meirelles tem mais informações, está aqui com a gente. Boa noite, André. Muito boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. Então, André, parece que o paraquedista, ele se chocou no ar com outro paraquedista durante o salto e desmaiou. Foi mais ou menos isso o acidente? Isso mesmo. A informação do Departamento de Polícia de DeLand, ali na Flórida, nos Estados Unidos, explica que ele teria se chocado com o ar, né, com um companheiro ali no ar durante o salto e acabou desmaiando, né? Tem um mecanismo ali de segurança de paraquedas que teria sido acionado automaticamente e aí acabou ocasionando esses giros enquanto ele caía, né? Ele ainda chegou a ser socorrido, mas morreu ali no aeroporto municipal de DeLand. O paraquedista amazonense, ele tinha 42 anos, era descendente de italianos e também já foi campeão brasileiro de paraquedismo na categoria estilo livre, né, na qual conta aí as manobras artísticas e piruetas no ar a uma velocidade que chega a 150 milhas. Então a gente está falando de alguém que já tinha experiência, né, sobre esses saltos aí, com quase 23 anos, ele tem essa experiência aí. Ele saltava de paraquedas aqui em Manaus, né, e tinha muita segurança, inclusive, naquilo que ele fazia, né. E por enquanto, também, Karime, Carlão e ouvintes, a gente ainda não conseguiu as informações sobre onde seria, né, o sepultamento, velório, e a gente está procurando saber essa situação. E a Confederação Brasileira de Paraquedismo disse que a colisão com outro paraquedista com velame pode ser uma das piores emergências, especialmente se estiverem a baixa altura, né? E evitar colisões deve ser uma preocupação constante durante todas as fases do salto, isso depois da abertura, né? Então, para isso, existem alguns hábitos a serem desenvolvidos, né? Então, essa foi a posição da Confederação Brasileira de Paraquedismo sobre esse acidente fatal que aconteceu ontem, né? Ali em Flórida, nos Estados Unidos, Karime, Carlão. Uma pena, muitíssimo obrigada, André, pelas informações. Agora 6h34, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, as vendas do varejo brasileiro caíram 5% na Páscoa deste ano, comparando aí com o mesmo período do ano passado, isso de acordo com o índice Cielo de varejo ampliado, Karine. Carlão, e ainda segundo o levantamento, os números apontam os efeitos do calendário, tá? Porque neste ano a Páscoa aconteceu no final do mês, período em que os recursos disponíveis aí para as famílias são mais escassos, digamos assim. Galera tá sem dinheiro. Tá sem dinheiro, né? Houve aí uma queda, Karime e ouvintes, de vendas em todas as regiões do país, viu? Sendo que a mais acentuada foi no Centro-Oeste, menos 8,5%. 6h34. 18 horas. E aí, continue em 100,7. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o Dia Mundial do Autismo. Importante, esse é o nosso assunto em instantes. 18 horas. E agora em tempo e temperatura, vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. Amanhã, quarta-feira. Karime Leão.
Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, para esta quarta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 63% e 97%. E o nosso Rio Negro subiu mais 3 centímetros de ontem para hoje, elevando assim o nível das águas no Porto de Manaus para 23 metros e 73 centímetros acima do nível do mar. Nessa mesma data, inclusive, no ano passado, o Rio Negro estava 2 metros e 29 centímetros mais cheio, 6,35. E olhem, hoje é o Dia Mundial do Autismo, dia de conscientização, dia para se sensibilizar a sociedade aí sobre a importância da inclusão e também da compreensão das pessoas no espectro autista, Karine. Exato, Carlão. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas em dezembro de 2007. E a repórter Nathalie Moraes conversou com especialistas que falaram aí sobre a importância de um diagnóstico precoce e sobre a inclusão. Vamos ouvir. O autismo é uma síndrome complexa e mais comum do que se pensa, principalmente entre as crianças. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o autismo afeta 1 em cada 100 crianças em todo o mundo. Só aqui no Brasil, mais de 6 milhões de pessoas já foram diagnosticadas com o transtorno do espectro autista, atingindo o desenvolvimento neurológico, como a dificuldade na comunicação, socialização e também o padrão de comportamento restritivo e repetitivo. O diagnóstico do autismo é feito por neurologistas e psicólogos. Campanhas como o Abril Azul e o Dia Mundial em alusão ao autismo, comemorado hoje, são fundamentais para conscientizar quanto à causa. Especialistas indicam que quanto mais rápido for a identificação do autismo, mais chances de evolução os pacientes têm por meio das terapias. O psicólogo Bruno Matias destaca que, em muitos casos, é necessário uma equipe multidisciplinar. Sempre é psicólogo, fonoaudiólogo, também tem um terapeuta ocupacional que vai trabalhar mais essa parte motora da criança, que normalmente uma criança tem dificuldade em pegar no lápis, tem dificuldade em próprio escrever, em sentar de forma correta, de comer, então trabalha toda essa questão. No Amazonas, há leis que buscam atender aos direitos das pessoas com autismo, entre elas a isenção do IPVA aos responsáveis e proibição de cobrança de valores adicionais ou sobretaxa para a matrícula ou mensalidades dos estudantes com autismo, por exemplo. Mas para Elza, formada em Educação Física e com mestrado na área, agora estudante de Medicina, a inclusão é um dos principais desafios. Será que nós de fato acreditamos na inclusão? Quando eu, após pós-graduado e chegar ao mestrado, precisei trocar de área porque, como uma professora autista, daria aula de física para crianças não autistas. Como eu preciso lidar com alguns profissionais da área de saúde que me orientam a fazer patologia ou radiologia, pois não terei contato com pessoas. A inclusão não é dizer o que nós podemos fazer, mas dar ferramentas para que todas as possibilidades possam ser alcançadas. A expectativa da conscientização e inclusão da ONU instituiu ainda no ano de 2007 o dia 2 de abril como um Dia Mundial de Conscientização do Autismo em todo o mundo. Nathalie Moraes para os 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Para 6h39, o Ministério Público do Amazonas quer a anulação do prazo para o fim do aterro sanitário de Manaus, hein? Esse prazo acabou em dezembro passado, mas a prefeitura continua usando o aterro normalmente, Karine. Pois é, Carlão. Daí o Ministério Público, ele considera que o prazo foi curto e não há outro local para destinar o lixo produzido aqui em Manaus. Vamos acompanhar mais detalhes agora com André Meirelles. O
Ministério Público do Amazonas pediu a anulação do prazo para o fim do aterro sanitário de Manaus. A situação do aterro, que tem cerca de 66 hectares, está sendo discutida desde 1990 na Justiça, a partir de uma ação movida pelo Ministério Público. Em agosto de 2023, a terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas determinou que a compostagem de lixo no local fosse encerrada no dia 31 de dezembro de 2023. O colegiado concluiu que há clara contaminação nos arredores e recursos hídricos da região. A decisão, no entanto, não foi cumprida. Segundo a Prefeitura de Manaus, não há outro aterro para destinar os resíduos sólidos. O município apresentou à Justiça, em dezembro de 2023, um estudo que apontou ser possível expandir o aterro sanitário e pediu a prorrogação das atividades no local até outubro deste ano. O pedido do município ainda não foi julgado. O relator do caso, o desembargador João Simões, pautou o processo para a próxima segunda-feira. Para a advogada especialista em direito ambiental, Penélope Ariadne, o lixão, que é extremamente problemático, pode continuar gerando alta contaminação. Nós tínhamos um lixão e a gente tem que entender que lixão é a deposição de resíduos a céu aberto sem nenhum tipo de tratamento. Então, esse lixão ele é extremamente problemático porque leva a alta contaminação de recursos hídricos e do próprio solo. O Grupo Marquise Ambiental, que divide com a Tumpex a coleta de lixo na cidade, tem uma área destinada a aterro sanitário no ramal Itaúba, no quilômetro 13, na BR-174, no Tarumã, na zona oeste de Manaus. O empreendimento, no entanto, é alvo de representação no Tribunal de Contas do Estado. Para a advogada Penélope Ariadne, Manaus tem 2 problemas de gestão de resíduos não solucionados. Além do aterro controlado, são as lixeiras viciadas. E ele já não tem mais capacidade para tolerar o depósito de resíduos. E o segundo problema que nós temos é a questão das lixeiras viciadas, que são, na verdade, lixões em vários bairros da cidade que são depositados todo tipo de rejeito, todo tipo de resíduo, sem qualquer tratamento. Recentemente, o Ministério Público e a Prefeitura de Manaus firmaram um acordo para resolver o problema judicial sobre o aterro sanitário público. As cláusulas, no entanto, ainda estão sendo mantidas em sigilo. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, pacientes do Hospital Tropical estão bebendo água contaminada. A informação é de um relatório de análise da qualidade da água. Carlão, e esse relatório ele mostrou ali, comprovou que os pacientes do Hospital Tropical de Manaus estão realmente bebendo água considerada imprópria para o consumo humano. Rodrigo Soares recebeu esse relatório e traz pra gente os detalhes. O relatório de análise da qualidade da água mostrou que pacientes do Hospital Tropical de Manaus ingerem água considerada imprópria para o consumo humano. O caso veio à tona após denúncia feita pelo deputado estadual Wilker Barreto na tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas. O parlamentar exibiu um vídeo que mostrou o manuseio da água captada em um poço artesiano e denuncia o armazenamento da água consumida pelos pacientes do Hospital Tropical. Olha aí como é que é feita a coleta da água. Garrafões reutilizados, sem nenhum material de luva. A água é jogada no tanque e fica lá, água parada. Eu não tenho dúvida que quando sai do poço, está limpa a água. Mas o manuseio, o trajeto, olha como é que é captada a água do Hospital de Medicina Tropical. Isso não pode acontecer, senhores. Todo o investimento com remédio, com tratamento se perde numa água assim, manipulada desta forma. Wilker Barreto apresentou o relatório final do teste de qualidade da água realizado pela Divisão de Vigilância de Manaus. De acordo com a DISA Manaus, a água do poço artesiano do hospital apresenta baixa qualidade. Segundo o deputado, os testes apontam a presença de coliformes fecais na água, que é distribuída aos pacientes.
Ainda conforme o parlamentar, a diretoria do Hospital Tropical já tem conhecimento do caso. O deputado Wilker Barreto lê um trecho do e-mail enviado pela DISA Manaus para a direção da unidade hospitalar. Encaminho em anexo para conhecimento e providências pertinentes laudos resultantes das análises. Adianto que a análise da água do reservatório cozinha, torneira antes da hemodiálise, acusam a presença de coliformes totais. A origem da contaminação deve ser investigada e tomadas devidas providências de caráter corretivo e preventivo. A Secretaria de Saúde do Amazonas, até o fechamento da matéria, não se posicionou sobre o assunto. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 45 minutos. Seguimos para Brasília. Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Seja bem-vindo. Bom te ver, Cadu. Então, Fala, Cadu. Supremo Tribunal Federal formou maioria para impor limites na atuação das Forças Armadas. Explica pra gente essa questão. Boa noite. Exatamente, Karime. Boa noite para você, minha querida. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. A todos que nos assistem. Karime, o placar, por enquanto, é de 6-0 contra a interpretação de que as Forças Armadas podem exercer uma espécie de poder moderador. Essa tese havia sido levantada durante o governo de Jair Bolsonaro no sentido de se criar uma brecha na Constituição para estabelecer, digamos assim, poderes extras às Forças Armadas, além do que está previsto na Constituição. A gente sabe que Bolsonaro passou 4 anos brigando com o Supremo Tribunal Federal. Em meio a tantos embates, surgiu a tese de que as Forças Armadas poderiam agir como poder moderador, podia entrar em cena para interferir sobre aquele poder que estava em conflito com o Executivo, no caso, a Suprema Corte, né? Então acabou gerando uma apreensão, um medo entre os ministros do STF e azedando ainda mais a relação entre o STF e o Poder Executivo. E esse entendimento agora da maioria, Karime, é uma resposta, ainda que tardia, do Supremo ao Poder Executivo ou a qualquer poder, mas que serve para derrubar, principalmente, qualquer tese, qualquer conspiração, teorias de que basta invocar determinado artigo da Constituição, uma GLO, um estado de defesa, um estado de sítio, para que os tanques entrem nas ruas, que fechem tudo, por aí vai. Não é bem assim. Por isso que esse julgamento está sendo muito importante para colocar a bola no chão e estabelecer o texto constitucional. E é bom frisar, Karime, que as Forças Armadas, elas são instituições de Estado e não de governo. As Forças Armadas não têm cadeira na mesa onde se tomam decisões políticas. Como atribuição, ela obedece ao Poder Executivo, principalmente na defesa da democracia e na defesa do Estado Democrático de Direito. Então o julgamento continua até o dia 8, viu, Karime? Ainda faltam 5 ministros votarem. Mas é interessante que até o ministro André Mendonça, aquele que foi indicado pelo então presidente Bolsonaro, votou contra a tese do poder moderador. Karime, Carlão. Ricardo, olha só, mudando de assunto, a greve dos servidores do IBAMA já está prejudicando a liberação de licenças ambientais para obras Brasil, país afora, Cadu. Exatamente, Carlão. A greve dos servidores do IBAMA começou no dia 2 de janeiro e não tem previsão de acabar, viu? Os servidores estão fazendo a operação padrão enquanto não houver acordo entre a categoria e o governo Lula. Qual é a grande questão, Carlão? É que nesse governo, Lula 3, aumentou bastante a demanda de trabalho e também os riscos, né? Os fiscais do IBAMA precisam agora de apoio armado para exercerem as suas atividades, principalmente no combate ao garimpo, né? Então a gente lembra que no governo anterior, Bolsonaro praticamente desmontou o IBAMA. E agora o atual governo, ele reativou o IBAMA, porém não fez contratações, né? Por meio de concursos. Fez algumas contratações temporárias, mas não foi suficiente. E também não conversou com os servidores sobre reajuste salarial, adicionais de risco, tudo aquilo que foi discutido na época da eleição, garantias que foram dadas por voto, né, na verdade. E por conta disso, 90% dos servidores do IBAMA aderiram à greve, não só do IBAMA, Carlão, também paralisaram as atividades. O ICMBio e o Serviço Florestal Brasileiro.
Então, por conta dessa greve interminável agora, todo mundo está sendo prejudicado, Carlão. A indústria está com insumos parados por falta de liberação de documentação. A gente sabe que para algumas documentações é necessária a liberação por parte do IBAMA, de órgãos ambientais, no caso, né? O agronegócio não consegue importar e também exportar alguns insumos e matérias-primas por falta de fiscais do IBAMA para fazer da liberação, né? E tem também, como você disse, obras públicas paralisadas. Isso vai atingir o PAC, principalmente. Eu conversei com o pessoal do Ministério dos Transportes, Carlão, que disse o seguinte, que essa greve também atrapalha um pouco as tratativas em torno da BR-319. De que adianta falar de licenças ambientais se não tem servidor nenhum trabalhando para conversar sobre o assunto. Então, por isso que o grupo de trabalho da BR-319 ainda não finalizou o relatório final. Ele vazou, né? Semana passada, parou tudo. O documento vazou na semana passada, eu nem falei sobre isso aqui, mas eu conversei com o pessoal do Ministério, disseram que o documento, o que foi vazado não é o final, então não adianta a gente ficar dando spoiler aqui, né? Então é bom a gente falar o que é certo. Então o Ministério preparou algumas soluções que precisam ser debatidas com órgãos ambientais, no caso com o IBAMA e CBMIL, que são autoridades competentes na questão da BR-319, que são questões de preservação da floresta ali. Então a greve, Carlão, ela afeta o país inteiro. A estimativa é de que essa paralisação dos servidores já influenciou, já afetou aí 4 bilhões de reais só em movimentação de mercadorias. Nossa. Eu não sei onde vai parar isso daí. Sem previsão, Carlão, né, Cadu? Tem previsão, não. Né? Sem previsão. Tá. Sem negociação. Caramba, Cadu. Cadu, então traz pra gente os outros destaques do dia, as rapidinhas aí de Brasília. Bora de rapidinha, Karime. O Congresso Nacional está preparando uma nova ofensiva contra o Supremo Tribunal Federal. Essa novela não acaba, né? A gente falou aqui no 18 horas que essa semana começou um julgamento no STF que trata sobre o foro privilegiado. Sempre ele, o relator, o ministro Gilmar Mendes, sempre ele, né? Ele quer mudar o entendimento sobre o alcance do foro privilegiado. A ideia do relatório dele é permitir que a autoridade, no caso parlamentar, o presidente da República, governador, ministro de Estado, enfim, tenha foro privilegiado para depois do mandato. Ou seja, ele tem já a imunidade parlamentar dele ao longo do mandato, ao longo do serviço, e isso se estende para depois que ele perder o seu mandato, perder o seu cargo. Ou seja, o STF está mudando o entendimento, Karime, sacramentado há 6 anos atrás para atender com chavos políticos. Então, é uma fragilidade jurídica muito grande, é uma insegurança jurídica muito grande, porque o STF, ao sabor do vento, está mudando de opinião. E aí os parlamentares entendem que o STF, mais uma vez, está invadindo uma competência que é do Congresso, porque essa questão do foro privilegiado, quem discute é o Congresso. Por isso, a estratégia é colocar em votação a PEC do foro privilegiado. Não é uma PEC nova, é uma PEC que existe desde 11 anos atrás, ela foi discutida, estava engavetada no Senado, ela passou por todas as comissões, parou na votação do plenário. Os presidentes que passaram nos últimos 11 anos nunca colocaram esse tema em votação. Então é possível que Rodrigo Pacheco puxe de volta da gaveta e coloque em votação para responder, para servir de instrumento de reação contra o STF. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar essas férias acabarem, né? Que aí a gente vai ver como é que vai ficar. Sem dúvida. Agora, Karime, mudando de assunto, hoje à tarde a Comissão de Anistia, um órgão que é ligado ao Ministério dos Direitos Humanos, concedeu o perdão coletivo e também a reparação aos povos indígenas Guarani, Kaiowá e Krenak pela violência que sofreram no período entre 1946 e 1988. A estimativa, Karime, é de que pelo menos 8.350 índios teriam sido assassinados em meio à expulsão desses povos de suas terras, também nesses períodos que estiveram dois regimes militares. Então esse foi o primeiro julgamento de perdão a povos indígenas, que é um fato considerado histórico, viu, Karime? Por isso que nós estamos registrando. E para a gente finalizar, dar uma cortada final, Karime, Carlão, a Câmara dos Deputados acabou de anunciar, atenção aí os motoristas de aplicativo, que no dia 17 desse mês vai acontecer uma comissão geral
para discutir a regulamentação dos motoristas de aplicativos, aquele projeto de lei lá do governo federal. Então, comissão geral é quando uma sessão plenária ela é suspensa para que todos os parlamentares discutam o assunto. Então é muito importante porque foi colocado um jogo para valer agora para discutir esse assunto que vai ser no dia 17. Beleza? Vamos aguardar. Obrigada, Cadu, pelas informações. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Agora 6h54. 18 horas. Karime, conferindo a previsão do tempo rapidinho, temperatura, né? Tempo e temperatura para hoje à noite de terça-feira. Previsão do tempo. Para esta noite, período de nublado com chuva a qualquer hora, segundo informações do Clima Tempo. A mínima pode chegar a 30 graus. As chances de chuva são de 83%. A umidade relativa do ar entre 60% e 100%. Olha, o número de relatos de golpes que envolvem pagamento de precatórios contra servidores aumentou, Karime. Pois é, e o repórter Felipe Távora conversou com especialistas e traz dicas de como a gente pode se prevenir. Vamos conferir. Os relatos são parecidos. Criminosos se passam por advogados e enviam mensagens ou ligam para servidores. Os golpistas propõem a liberação de precatórios residuais e oferecem serviços para agilizar a liberação dos valores. O advogado especializado em direito digital, Aldo Evangelista, explica que o grande número de crimes cibernéticos se deve ao aumento do uso da internet para resolver negócios jurídicos pela população. Se há algum criminoso, algum delinquente digital se passando por advogado, levando algum tipo de vantagem, dizendo que se contratá-lo, ele vai de alguma forma conduzir que você receba mais rapidamente esse precatório, isso não é verdade, porque deve ser seguido a ordem cronológica que há no controle justamente dos setores de precatórios que existem em todos os tribunais. E cada pessoa que possui seu precatório, que isso é até algo público, você pode procurar tanto diretamente a sua administração pública, a qual você é vinculado ou é servidor, ou diretamente o tribunal, o setor de precatório do tribunal, para pedir e acompanhar todas as informações em relação ao precatório e quando porventura você irá receber. Devido ao aumento de relatos de golpes, a ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, emitiu um alerta para os estatutários das 3 esferas. A entidade orienta aos associados que não deem seguimento a conversas iniciadas pelos golpistas e bloqueiem imediatamente os contatos. Felipe Távora para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Muito bem, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou o dia em baixa de 0,02%, comercializado acima de R$ 5,05. O euro fechou em alta de 0,23%, cotado a R$ 5,44. O Bitcoin fechou o dia em baixa de 4,59%, comercializado a R$ 336.980. E o Ibovespa fechou em alta de 0,44% aos 127.548 pontos. E a revista Forbes divulgou hoje a lista com os brasileiros mais ricos do mundo, com patrimônios superiores a $1 bilhão cada um. Somadas, as fortunas chegam a aproximadamente 596 bilhões de reais. Olha, o brasileiro mais rico é Eduardo Saverin, com 28 bilhões de dólares. Ele é cofundador do Facebook ao lado de Mark Zuckerberg. Na segunda posição vem Vic Safra e família com 20,6 bilhões de dólares. Eles são herdeiros do Banco Safra. E fechando o top 3, Carlão, aparece Jorge Paulo Lemann e família com 16,4 bilhões de dólares. Ele é fundador da 3G Capital, grupo que controla empresas como Americanas e a Embev. E uma curiosidade desta lista é que a bilionária mais jovem do mundo é brasileira, a brasileira Lívia Voigt, de 19 anos. Ela é herdeira da empresa de máquinas e equipamentos WEC.
Olha, os comerciantes brasileiros ficaram mais otimistas em março, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O índice de confiança do empresário do comércio cresceu 2,2% em relação a fevereiro, a terceira alta consecutiva, hein? Os resultados da pesquisa reforçam as expectativas favoráveis para os próximos meses, embora ainda dependam de uma melhora das condições de créditos ao consumidor. Agora 6h59. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. É grave a denúncia da Defensoria Pública do Amazonas sobre a fila por UTI neonatal no estado. A Defensoria entrou com uma ação na Justiça para obrigar o estado e também o município a informarem a quantidade de leitos de UTI neonatal existentes na rede. Pede que a Justiça mande os poderes públicos informarem quais as medidas serão adotadas frente à demanda por leitos. E requisita em caráter de urgência que seja assegurada a disponibilidade imediata de leitos de UTI neonatal para os recém-nascidos. Nesse momento, a ação é fundamental para garantir os cuidados à saúde de recém-nascidos que necessitam de tratamentos intensivos. A falta de leitos de UTI neonatal coloca em risco a vida dos bebês e também viola seus direitos fundamentais. E o principal deles é o direito à vida. 18 horas. Hora 7 em ponto, Karime. Boa noite. Boa noite, gente. Um beijo. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.